no frio da luz fluorescente do banheiro do Hotel Central Paulista. Cadu Oliveira, pai solo que trabalhava no turno da noite, colidiu com uma mulher de vestido vermelho. Os olhos azuis dela estavam selvagens de pânico, a mão apertando firme um pendrive USB. Ele não fazia a menor ideia de quem ela era. Ela era Beatriz Carvalho, a CEO da maior corporação da cidade. Caçada por causa de um segredo que podia derrubar tudo, passos pesados ecoavam do lado de fora. Cadu sentiu o instinto militar voltar, e se colocou entre ela e a porta. Em poucos minutos, aquela decisão ia puxar os dois para uma noite de fuga que mudaria tudo. A luz do fim de tarde entrava pela janela pequena do apartamento na Vila Mariana, desenhando sombras longas na mesa de centro bagunçada, onde Alice, de 7 anos, estava curvada no dever de ciências. Cadu observava a testa da filha franzida de concentração, a mesma cara que a mãe dela fazia. Ele estendeu a mão, guiando o lápis dela para a coluna certa da folha. Lembra do que a gente conversou, filha? A água muda de forma, mas nunca desaparece de verdade. O rosto da menina se iluminou, e ela atacou o problema com energia renovada. O celular de Cadu vibrou no balcão. Hotel Central Paulista. Manutenção do turno da noite. Ele suspirou. Foi pro armário onde o uniforme de trabalho ficava pendurado ao lado da jaqueta antiga da Força Aérea. Lembrança de outra vida. A caixa de ferramentas estava pronta perto da porta. Lanterna, chave inglesa ajustável, fita isolante, alicate de bico, ferramentas que consertavam problemas, que faziam as coisas quebradas voltarem a funcionar. Ao longo dos anos ele tinha adicionado toques pessoais, fita médica dos tempos de quartel, enlaces de nylon, uma latinha pequena de WD-40 que já tinha salvado ele mais vezes do que conseguia contar. Tudo tinha um propósito. Tudo já tinha salvado ele pelo menos uma vez. Pai, eu tenho que ficar na casa da Amanda hoje. Só por algumas horas, meu amor. Eu te busco antes de você acordar. Ele deu um beijo no topo da cabeça dela, sentindo o cheiro de morango do shampoo. Amanda, a vizinha do lado, já estava na porta, confiável como sempre. Enquanto Cadu descia as escadas ajustando o cinto de ferramentas, a mente dele vagava para as contas empilhadas no balcão da cozinha. A reunião de pais na semana que vem. As 1000 pequenas responsabilidades que enchiam os dias dele. Se alguém tivesse falado para ele 5 anos atrás que ele estaria aqui, pai solo, técnico de manutenção, vivendo de salário em salário, ele teria rido alto. Mas a vida tem esse jeito de reescrever a tua história quando tu menos espera. A morte da Maria tinha destruído o rumo dele, tirado ele de mecânico da FAB para essa existência mais quieta. Não que ele reclamasse. Alice valia cada sacrifício, cada sonho adiado. Esse pensamento acompanhou ele enquanto saía para a rua. Às vezes fazer o certo significava ficar pequeno, ficar seguro. Mas às vezes, e esse pensamento veio do nada, o mundo precisava de alguém que se levantasse, mesmo que preferisse ficar sentado. Um sedã preto estava parado do outro lado da rua, motor ligado. Cadu notou de canto de olho, do jeito que notava tudo desde os tempos de quartel. Mas a mente dele já estava no trabalho, pensando no vazamento relatado no 32º andar. Ele não viu a pequena câmera no painel. Não viu ela acompanhar o movimento dele enquanto descia pro metrô. O Hotel Central Paulista se erguia com 48 andares no céu de São Paulo, a fachada de vidro refletindo as ambições da cidade de volta para ela mesma. Cadu entrou pela porta de serviço, cumprimentando segurança que mal tirou os olhos do celular. O vestiário cheirava a produto de limpeza industrial e café requentado. Ele trocou de roupa rápido, memória muscular guiando o ritual. O elevador de serviço gemeu subindo para os andares VIP. 32. As portas abriram revelando mármore e mogno. O tipo de luxo que sussurra em vez de gritar. O vazamento relatado era no banheiro executivo. Claro que era. Problema de rico sempre parece mais urgente. O banheiro era um monumento ao exagero. Piso de mármore preto. Torneiras douradas. Espelhos que pareciam de Versailles. Cadu colocou a caixa de ferramentas no chão, já localizando o problema. Uma conexão solta atrás da privada, provavelmente mal vedada na instalação. Ele já tinha visto isso 1000 vezes. Os ricos pagavam pela aparência, não pela qualidade. Ele estava no meio de apertar a conexão quando ouviu passos rápidos no corredor. O clique afiado de saltos andando depressa. Rápido demais para um fim de tarde normal. A porta abriu com tanta força que bateu na parede.
Ela estava ali como saída de um pesadelo. Ou de um sonho. Vestido vermelho molhado do que parecia champanhe. Cabelo loiro solto do que antes era um penteado elegante. Olhos azuis varrendo o lugar como animal encurralado. A mão apertava algo pequeno e escuro. Um pendrive. Por favor. A voz dela carregava um desespero que pulava o pensamento e ia direto pro instinto. Por favor, não deixa eles me acharem. Antes que Cadu pudesse responder, os passos se multiplicaram. Chamada de rádio ecoou no corredor. Alvo neste andar. Canto noroeste. Cadu não pensou. 20 anos de treinamento voltaram num estalo. Ele segurou a porta. Calçou com o pé enquanto já puxava o painel de manutenção escondido atrás do espelho ornamentado. Todo hotel de luxo tinha esses acessos para encanamento e elétrica, escondidos para manter a ilusão de perfeição. Aqui dentro. Ele sussurrou, puxando o painel. Ela hesitou só um segundo. Depois se espremeu pela abertura. Cadu empurrou o painel de volta exatamente quando a porta foi arrombada. Henrique Ward, chefe de segurança do hotel, preencheu o batente. 2 caras de terno cinza ao lado dele. Cadu reconheceu o tipo. Segurança particular. Do tipo que faz pergunta com soco. Você viu alguém passar por aqui? Cadu virou devagar, chave inglesa na mão, fazendo o papel de trabalhador interrompido. Só tentando consertar esse vazamento, cara. Tu tá deixando o ar-condicionado todo sair. Um dos ternos cinza empurrou Henrique. Checou as cabines. Olhou atrás da porta. A mão dele descansava em algo volumoso embaixo do paletó. Cadu manteve a respiração calma. Continuou soltando e apertando o mesmo parafuso. Ela não tá aqui. Os olhos de Henrique ficaram em Cadu um segundo a mais. Eles tinham história, não amizade. Só aquela familiaridade acumulada de quem trabalha no mesmo prédio. Tranca o andar. Ela ainda tá aqui em algum lugar. Eles saíram tão rápido quanto entraram. Cadu contou até 30. Depois bateu 2 vezes no espelho. Beatriz Carvalho. Embora ele ainda não soubesse o nome, quase caiu do painel de manutenção. As pernas tremendo. Obrigada. Ela respirou fundo. Depois olhou para ele direito pela primeira vez. Você não faz ideia do que acabou de fazer. Talvez seja melhor você me contar. Porque aqueles não eram seguranças do hotel. Nem todos. Ela se endireitou. E apesar da aparência bagunçada, ele viu o porte de quem está acostumada a mandar. Acostumada a ser obedecida. Meu nome é Beatriz Carvalho. Sou CEO da Carvalho Corporation. Ela levantou o pendrive. Isso aqui contém provas que o prefeito e o vice-prefeito estão roubando milhões da cidade. O primeiro instinto de Cadu foi rir. Parecia coisa de filme ruim. Mas o medo nos olhos dela era real. E aqueles caras não estavam brincando. O livro da Carvalho. Era assim que a gente chamava internamente. Todo contrato sujo. Todo propina. Todo dinheiro desviado dos últimos 5 anos. Guilherme Brooks e Cláudio Rei o acharam que tinham enterrado quando compraram os membros do nosso conselho. Mas eu guardei cópias. Guardei tudo. E agora eles querem te calar. Amanhã de manhã tem a audiência do orçamento. Se isso vazar antes, metade do governo da cidade cai. Cláudio Rei tem gente em todo lugar. Polícia. Segurança particular. Até aqui no hotel. Cadu pensou na Alice. Segura na casa da Amanda. Pensou na vida quietinha dele. No AP pequeno. Nas contas que precisavam ser pagas. Depois olhou para aquela mulher. Apavorada. Mas ainda de pé. Ainda lutando. O pendrive é só a chave. Os dados reais estão criptografados num servidor backup. Mas sem isso. Sem a minha autorização de voz. Não vale nada. Então se eles pegarem você e esse drive, a verdade morre. Junto com qualquer um que tenha visto. O rádio no corredor chiou de novo. Eles estavam fazendo busca quarto por quarto. Cadu tomou uma decisão que 5 minutos antes teria parecido loucura. Eu conheço esse prédio melhor que ninguém. Ele agarrou a caixa de ferramentas. Tem um corredor de serviço que leva pro elevador de carga. Mas você não pode ir assim. Ele puxou o macacão reserva de manutenção da caixa. Sempre guardava extras depois de tantos acidentes com alvejante. Coloca isso por cima do vestido. Cabeça baixa. Tu é nova no turno. Ela não pensou 2 vezes. Vestiu o macacão com habilidade. O pendrive sumiu num bolso interno. Cadu entregou um boné de beisebol da bolsa dele. Qual é o teu nome? Cadu Oliveira. Ele respondeu enquanto entreabria a porta e checava o corredor. Pai solo. Manutenção do turno da noite. E aparentemente péssimo em cuidar da própria vida.
O corredor estava limpo por enquanto. Eles andaram rápido, mas sem desespero. Cadu marcando um passo que parecia proposital. Não em pânico. No corredor de serviço ele usou o crachá, um dos poucos que abria todas as portas do prédio. Eles estavam na metade do caminho pro elevador de carga quando passos ecoaram atrás. Cadu pegou um balde de mop de um canto. Começou a empurrar como se fizesse isso a noite toda. Beatriz encolheu os ombros. Ficou menor. Ei! Cadu virou devagar. Silas Caim estava a uns 6 metros. Olhos estreitos de suspeita. Cadu já tinha visto ele antes. Sempre rondando os andares VIP. Sempre observando. Segurança particular. Mas do tipo que deixava a segurança normal nervosa. Novata. Ele apontou o polegar para Beatriz. Tô mostrando o serviço para ela. Silas chegou mais perto. Mão indo para dentro do paletó. Todo movimento de funcionário hoje tem que ser registrado com a segurança. Então fala isso pro vaso do 32 que tá quase inundando o andar todo. Tu quer explicar pros hóspedes por que os escarpãs de grife deles estão flutuando. Por um segundo o cálculo apareceu no rosto de Silas. Depois o rádio dele chiou. Todas as unidades. Alvo possivelmente indo pro subsolo. Silas deu uma última olhada. Depois foi pra escada. Cadu só relaxou quando a porta bateu. O elevador de carga era velho, lento, e o mais importante, não era monitorado por câmera de segurança. Enquanto desciam, Beatriz tirou o boné, o cabelo caindo nos ombros. Por que você tá me ajudando? Cadu pensou de verdade. Porque se ninguém se levantar, nada muda. E eu tenho uma filha que merece coisa melhor que uma cidade construída em cima de mentira. O elevador abriu pro cais de carga. A chuva tinha começado, transformando o beco num rio de água preta e neon refletido. Dava para ouvir sirenes ao longe, chegando mais perto. E agora? Cadu puxou o celular, checando o horário do metrô. A gente precisa te levar para algum lugar seguro, um lugar que eles não vão imaginar. Ele parou. Você confia em mim? Ela olhou para ele. De verdade. Olhou para aquele estranho que tinha arriscado tudo por ela sem nem saber o nome dela 5 minutos atrás. Eu não tenho muita escolha. Sempre tem escolha, disse Cadu. Agora tu é correr sozinha, ou deixar eu te ajudar a ficar viva tempo suficiente para expor esses canalhas. Um SUV preto virou no beco. Faróis acesos. Sem pensar, Cadu pegou a mão de Beatriz, puxando ela atrás de um dumpster. Eles se encostaram no tijolo molhado, corações batendo juntos. O SUV passou, caçando juntos então. Cadu apertou a mão dela uma vez. Depois soltou. Tem uma entrada do metrô 2 quarteirões para leste. A gente anda rápido. Fica nas sombras. E aconteça o que acontecer. Não solta esse drive. Eles correram na chuva. 2 estranhos unidos por circunstância e por uma verdade que podia derrubar uma cidade. Atrás deles o hotel brilhava com luz. Todo andar sendo vasculhado. Toda saída vigiada. Mas Cadu sabia de uma coisa que eles não sabiam. Às vezes o melhor lugar para se esconder não é no escuro. É bem à vista de todos. A plataforma do metrô estava quase vazia. Só uns poucos retardatários da noite evitando o contato visual. Cadu comprou 2 passagens separadas. Destinos diferentes. Pagando em dinheiro. Velho hábito de outra vida. Quando evitar vigilância significava sobreviver mais um dia. A gente vai se separar. Desvio de atenção. Ele entregou uma passagem para ela. Se eles checarem as câmeras, vão ver 2 passagens. 2 rumos diferentes. Pode ganhar tempo pra gente. O trem chegou com um guincho de metal e cansaço. Eles acharam lugares no meio do vagão. Beatriz encostada na janela. Cadu posicionado para vigiar as 2 portas. Pessoas normais voltando de emprego normal. Era isso que eles precisavam parecer. 2 paradas depois. O pior medo dele se materializou. Silas Caim entrou pelo vagão de trás, olhos varrendo metodicamente. Cadu não tensionou. Tensão se nota. Em vez disso ele puxou o celular. Fones de ouvido antigos do bolso. Aqui, ele disse para Beatriz, oferecendo um fone. Ajuda a passar o tempo. Ela entendeu na hora. Encostou nele como se fossem um casal, compartilhando música. Só mais um casal no metrô tarde da noite. Os olhos de Silas passaram por eles. Pararam um segundo. Seguiram em frente. 3 paradas. 4. Na Avenida Paulista. Cadu se levantou de repente. É aqui. Eles se misturaram com a multidão, usando o caos da estação como cobertura. Mas Silas estava seguindo, mantendo o passo.
A mente de Cadu corria pelas opções. Nenhuma boa. Aí ele viu um extintor de incêndio numa caixa de emergência. Quando eu falar corre, tu corre. Ele puxou o extintor. Borrifou num arco largo. Espuma branca explodiu para todo lado. Gente gritando. Se atropelando. No caos ele agarrou a mão de Beatriz e eles dispararam para a escada de serviço. Para cima, não para baixo. Todo mundo sempre corre para baixo. Eles saíram no nível da rua, no neon caótico da Avenida Paulista. Turistas por todo lado apesar da chuva. Cobertura perfeita se conseguissem se misturar. Mas os olhos de Beatriz estavam vidrados. O crash de adrenalina chegando. Cadu guiou ela para uma lanchonete 24 horas. Do tipo que não faz pergunta se tu pagar em dinheiro e der boa gorjeta. Eles desabaram numa mesa dos fundos. As mãos de Beatriz tremiam enquanto pegava o café que a garçonete serviu sem perguntar. Cadu vigiava a porta, catalogando saídas, armas, obstáculos. Não acredito que isso tá acontecendo. Essa manhã eu tava revisando relatórios trimestrais. Agora tô fugindo pela vida com um técnico de manutenção. Ex-militar da Força Aérea. Cadu corrigiu. Mecânico de aeronave. Sargento técnico. Fez 2 missões antes de parar. Não importa. O que importa é te manter viva até de manhã. Porque de manhã é quando a audiência é. Assim que tu for pública. Te matar vira só vingança. Não prevenção. Beatriz estudou ele por cima da xícara de café. Você já fez isso antes. Não exatamente isso. Mas algo parecido. Outra vida. Disse Cadu simplesmente. Aí o celular dele vibrou. Amanda checando se ele ia voltar no horário. O mundo normal continuando sem ele. Preciso fazer uma ligação. Ele saiu, mantendo Beatriz na visão pela janela. Amanda atendeu no segundo toque. Ei, sou eu. Escuta. Aconteceu uma merda no trabalho. Cano estourou. Bagunça total. A Alice pode dormir aí hoje. Claro, Cadu. Ela já tá dormindo. Tudo bem aí. Ele observou pela janela um carro de polícia passar devagar. Farol varrendo. Tudo certo. Dá um beijo de boa noite por mim. Quando voltou pra mesa, Beatriz tinha o celular dela na mão, olhando como se pudesse morder. Eu devia ligar pra Serena. Ela disse, minha diretora financeira. Ela precisa saber. Eles provavelmente estão monitorando o telefone dela. Qualquer pessoa que tu normalmente ligaria. Eles estão vigiando. Ela largou o celular. Derrotada. Então eu tô sozinha. Não, tu não tá. A porta da lanchonete tilintou. 2 homens de terno entraram, varrendo o lugar com o olhar. Não eram homens do Silas. Energia diferente. Talvez governo. Cadu se levantou suave. Saída dos fundos pela cozinha. Anda. Eles escaparam pelas portas vai-vem. Passaram por um cozinheiro surpreso. Saíram num beco que fedia lixo podre e sonhos quebrados. A chuva tinha parado, deixando tudo escorregadio e brilhando. Cadu guiou eles por um labirinto de ruas dos fundos, usando cada truque que conhecia para apagar o rastro. Idas e voltas. Entradas de metrô que não usaram. Câmeras de segurança que ele desativou com fita isolante do bolso. Sempre consertando coisas, mesmo quando estava quebrando. Finalmente ele trouxe eles para um lugar que esperava nunca precisar. Um box de armazenamento em Pinheiros que ele alugava há anos. Pago adiantado para emergências. Dentro, suprimentos de emergência. Dinheiro. Um celular descartável. Até umas roupas antigas da Maria que ele nunca conseguiu jogar fora. Beatriz desabou numa caixa. O cansaço escrito em cada linha do corpo. Cadu checou o relógio. 3 horas até o amanhecer. 3 horas para descobrir como levar ela viva para aquela audiência. Tem um contato. Genven Ortiz. Repórter investigativa. Ela tá fuçando nos contratos da cidade há meses. Se a gente conseguir chegar nela. Tu confia nela. Eu não sei mais em quem confiar. Ela puxou o pendrive. Olhando para ele. Nathan Pierce. Membro do conselho. Ele disse que ia me ajudar. Talvez te mate. Disse Cadu sem rodeios. A gente precisa de certeza. O celular dele tocou. Número desconhecido. Todo instinto gritou para não atender. Mas algo fez ele atender. Belo truque de desaparecimento. Mas a gente tem câmera em todo lugar, Cadu. Ah, sim. A gente já sabe quem tu é. Sargento técnico da Força Aérea Carlos Eduardo Oliveira. Viúvo. Pai da doce Alice. O sangue de Cadu gelou. Ela tá segura. Continuou Silas. Por enquanto. Mas isso pode mudar.
Entrega a Beatriz e o drive e tu volta pra tua vidinha pequena. 1 hora. Ou a gente começa a olhar mais de perto pra tua família. A linha caiu. Cadu ficou congelado. O celular ainda colado na orelha. O que foi? Eles sabem quem eu sou. Mencionaram minha filha. Sem hesitar, Beatriz se levantou, estendendo o pendrive. Pega. Troca por ela. Eu não vou deixar uma criança sofrer pela minha luta. Cadu olhou pro drive. Depois pra ela. Aquela mulher que 5 horas atrás era uma estranha, agora oferecendo sacrificar a própria vida pela família dele. Não, eles estão blefando. Alice tá com a Amanda 3 andares acima. Apartamento interno. Eles teriam que passar por meio prédio para chegar nela. E se encostarem nela. A voz dele ficou gelada. Perigosa. Eles vão aprender o que eu aprendi em missão sobre fazer problema desaparecer. Ele puxou o celular descartável. Discou um número de memória. 3 toques. Depois uma voz rouca atendeu. Henrique, sou eu. Eu sei que hora é. Aquela coisa no subsolo que tu me pediu pra esquecer. Eu vi. Tô cobrando. Ele desligou. Virou pra Beatriz. Henrique Ward me deve uma. Peguei ele desviando do hotel há 2 anos. Não denunciei em troca de um favor. Ele tá prestes a descobrir que o time de segurança dele foi comprometido pelo Silas. Que o emprego dele tá por um fio. Ele vai manter eles ocupados. Tu planejou isso. Eu conserto coisas pra viver. Às vezes isso significa saber o que pode quebrar. Ele checou o relógio de novo. A gente precisa sair. Tem alguém que pode ajudar. Mas é arriscado. Eles deixaram o box enquanto os primeiros sinais do amanhecer tocavam o céu. A cidade acordava. O normal voltava como maré. Mas nada era mais normal. Talvez nunca mais fosse. Cadu levou eles para uma biblioteca antiga em Vila Mariana. Do tipo que ainda tinha arquivos de papel e bibliotecários que lembravam quando abria em 1 hora. Mas Cadu conhecia a entrada de serviço. Conhecia o segurança velho que devia a ele por ter consertado o carro sem nota. Eles esperaram no arquivo do porão, rodeados pelo cheiro de papel velho e histórias esquecidas. Beatriz cochilou inquieta no ombro dele, confiando nele para vigiar. Ele deixou ela dormir, sabendo que vinha. Exatamente às 7 ela acordou sobressaltada. A audiência é às 9. Eu sei. Tô pensando. Tu não pode simplesmente entrar lá. Eles vão estar esperando. Mas se a gente conseguisse transmitir ao vivo de algum jeito, tornar público antes mesmo de tu chegar, a Genven, se a gente conseguir chegar nela, ela pode fazer live em várias plataformas. Não tem como parar tudo. Cadu assentiu. Mas primeiro a gente precisa saber quem mais está comprometido. Tu mencionou o Nathan Pierce, membro do conselho. Ele prometeu me apoiar quando eu achasse as provas. Ele era o único que sabia que eu tinha. Então a gente testa ele, disse Cadu. Mas com cuidado. Beatriz ligou pro Nathan do celular descartável. Colocou no viva voz. A voz dele era quente, preocupada. Alex, graças a Deus. Onde você tá? Todo mundo tá te procurando. Eu tô segura, Nathan. Eu tenho o drive. Tu pode me encontrar. Claro. Onde? Ela deu o endereço da biblioteca. Depois de desligar, Cadu balançou a cabeça. Muito ansioso. E ele não perguntou se tu tava ferida. Só onde tu tava. 20 minutos depois. Eles observavam da janela enquanto Nathan chegava acompanhado de Henrique Ward e Silas Caim. A traição no rosto de Beatriz foi como ver algo se quebrando em tempo real. Ele me vendeu. Para salvar a empresa. Ele me vendeu. Eles escaparam pelos fundos enquanto Nathan e os capangas entravam pela frente. O tempo estava acabando. As opções sumindo. Aí o celular verdadeiro de Beatriz vibrou com uma mensagem da Genven Ortiz. Não, você tá encrencada. Posso ajudar. Ajuda de verdade. Cadu estava desconfiado. Mas eles estavam sem opção. O lugar do encontro era público. Uma cafeteria no centro. Movimentada o suficiente para segurança. Eles chegaram e encontraram Genven já lá. Notebook aberto. Equipamento pronto. Live em 30 minutos. Todas as plataformas que eu tenho acesso. Tu fala. Eu transmito. Não conseguem parar tudo. Por que tá me ajudando? Porque a história precisa ser contada. E por quê? Genven puxou uma pasta. Eu tô documentando isso há 2 anos. Só precisava de alguém de dentro para confirmar. Eles montaram no canto dos fundos. Beatriz puxou o pendrive. Respirou fundo e começou a falar. Ela colocou tudo na mesa. Os contratos. As propinas. As empresas de fachada. Nomes. Datas.
Valores. O livro da Carvalho em toda a sua glória condenatória. 5 minutos depois, o próprio Cláudio Reio entrou pela porta. Ele andava com a confiança de quem nunca perdeu, flanqueado por segurança. Mas Genvin continuou transmitindo. Beatriz continuou falando. Os clientes da cafeteria pegaram os celulares. Gravando tudo. Senhorita Carvalho, isso é lamentável. Mentiras e calúnias não ajudam ninguém. Então me processa. Beatriz rebateu. Em tribunal aberto. Sob juramento. O sorriso de Cláudio vacilou. Ele deu um passo à frente. Mas Cadu se colocou no meio. Por um momento eles se mediram. O político e o técnico de manutenção. Tu não é ninguém. Um ninguém se metendo em coisas que não entende. Talvez. Cadu concordou. Mas eu sou um ninguém que sabe que o ramal principal de energia desse quarteirão passa pela sala de utilidades lá embaixo. E eu sou um ninguém que pode ter acabado de acionar o sistema de supressão de incêndio. Como se fosse combinado. Os sprinklers ligaram. Água para todo lado. Gente gritando. Correndo. No caos a segurança de Cláudio tentou agarrar Beatriz. Mas Cadu já tinha puxado ela para a saída. Genvin salvou o equipamento. Ainda transmitindo pelo celular. Eles irromperam na rua onde vans de TV já chegavam. Alguém tinha visto a live. Chamado a imprensa. Câmeras para todo lado. Repórteres gritando perguntas. Cláudio saiu ensopado e furioso. Se vendo cercado por microfones. Eu sou Beatriz Carvalho. E estou indo para a Prefeitura de São Paulo entregar provas do maior escândalo de corrupção da história da cidade. Guilherme Brooks. Cláudio Reio. E os associados deles roubaram milhões do povo de São Paulo. Ela levantou o pendrive como um talismã. A prova tá aqui. E em servidores que não podem ser destruídos. A verdade vai vir à tona. A multidão avançou. Repórteres. Polícia. Cidadãos que estavam assistindo online. Cláudio tentou recuar, mas encontrou agentes da Polícia Federal esperando. A live tinha feito o trabalho. As autoridades federais também estavam assistindo. No caos Nathan Pierce apareceu, tentando chegar até Beatriz. Eu tava tentando proteger a empresa. Tu não entende o que eles ameaçaram. Ela virou o rosto, nojo claro na cara. Mas Cadu viu a mágoa por baixo. A traição que cortou fundo. Eles foram escoltados para a prefeitura numa carreata de viaturas da Federal. A audiência tinha sido adiada. Transformada em outra coisa completamente. Um acerto de contas. Beatriz testemunhou por 3 horas. Cada detalhe. Cada crime. O pendrive foi aceito como prova. O conteúdo verificado por contadores forenses da PF. Ao meio-dia Cláudio Reio estava preso. Às 13 Guilherme Brooks tinha renunciado. Às 14 metade do governo da cidade estava sendo investigado. Cadu observava do fundo da sala. Invisível de novo. Do jeito que ele preferia. Mas quando Beatriz terminou o depoimento, ela encontrou ele na multidão. Obrigada. Tu fez a parte difícil. Ele respondeu, se levantando quando teria sido mais fácil ficar sentado. O que acontece agora? Agora tu reconstrói a empresa. A confiança da cidade. É o que tu faz depois da quebra que importa. O celular dele vibrou. Amanda dizendo que Alice estava perguntando por ele. O mundo normal chamando ele de volta para casa. Eu tenho que ir. Cadu, espera. Ela puxou um cartão de visita. Escreveu algo atrás. Meu número pessoal. Caso tu precise de alguma coisa. Ele pegou o cartão. Sabendo que nunca ligaria. Eles eram de mundos diferentes. Juntados por circunstâncias extraordinárias que já estavam sumindo. Mas 3 dias depois, a campainha dele tocou. Beatriz estava lá. Não de terninho de poder, mas de jeans e moletom. Segurando uma sacola de comida e um kit de desenho infantil. Pensei que Alice podia gostar disso. E pensei que tu podia estar cansado de cozinhar. Alice apareceu atrás dele. Curiosa. Pai, quem é a moça bonita? Uma amiga. Cadu disse. Surpreso de ver que era verdade. Alguém que me ajudou a lembrar que se levantar vale a pena. Mesmo quando ficar sentado é mais seguro. Eles comeram comida chinesa no chão da sala. Alice mostrando os desenhos para Beatriz. Falando sem parar de escola. Amigos e sonhos. Beatriz escutava com interesse genuíno. Aquela mulher que comandava salas de reunião e negociava milhões. Sentada de pernas cruzadas no tapete manchado. Ajudando uma menina de 7 anos a colorir dentro das linhas. Porque tu veio de verdade. Porque eu percebi uma coisa. Passei a vida inteira cercada de gente que queria algo de mim.
Tu é a primeira pessoa em anos que não quis nada. Só que eu ficasse segura. Isso não é nada, disse Cadu. Não, ela concordou. Isso é tudo. Eles ficaram em silêncio confortável. Duas pessoas que passaram pelo fogo juntas e saíram mudadas do outro lado. São Paulo zumbia com sua energia eterna, sem saber que suas fundações tinham mudado, que a verdade tinha ganhado uma batalha, se não a guerra. Semanas viraram meses, a investigação se ampliou, mais prisões foram feitas. Beatriz reconstruiu a Carvalho Corporation do zero, colocando Serena Voz como co-CEO. Trazendo novos conselheiros que entendiam que lucro sem princípio é falência de outro tipo. Gavin Ortiz ganhou o Pulitzer pela cobertura, finalmente vingada depois de anos fuçando. Ela nunca revelou o nome de Cadu, só se referia a ele como técnico de manutenção que consertava mais que prédios. Henrique Ward testemunhou contra Silas Caim em troca de imunidade. Suas pequenas corrupções perdoadas diante de peixes maiores. Silas pegou 20 anos, impávido até o fim. Nathan Pierce perdeu tudo: cargo, reputação, fortuna consumida por honorários advocatícios. Ele mandou carta atrás de carta para Beatriz, pedindo perdão que nunca veio. E Cadu continuou trabalhando no turno da noite no Hotel Central Paulista, consertando vazamentos, fechaduras quebradas e problemas que tinham solução. Mas agora Beatriz visitava, às vezes com café caro, às vezes com sanduíche simples do boteco da esquina. Ela sentava em baldes virados na sala de manutenção, falando do dia dela, ouvindo dele. Duas pessoas de mundos diferentes, encontrando terreno comum em circunstâncias incomuns. Uma noite, 6 meses depois daquela loucura, no banheiro, Beatriz encontrou Cadu no terraço do hotel olhando a cidade. A Alice me perguntou uma coisa hoje. O quê? Ela perguntou se eu ia casar com você. Cadu quase engasgou. Desculpa. Eu falo com ela sobre limites. Eu disse que não sabia. Beatriz interrompeu. Que algumas coisas demoram pra gente descobrir, e as melhores geralmente demoram. Ela pegou a mão dele, calejada de trabalho, firme de propósito. Eu fiquei pensando naquela noite. No que tu falou. Às vezes fazer o certo é se levantar, mas às vezes é ficar parado, deixar algo crescer. Beatriz, eu sei que a gente é diferente. Eu sei que é complicado. Mas complicado não significa impossível. Cadu virou para ela completamente. Aquela mulher que tinha invadido a vida dele no momento de caos, que tinha confiado a vida a ele, que tinha virado devagar parte essencial dos dias dele. Eu não sou um homem fácil de conviver. Eu venho com bagagem, com uma filha que tem que vir em primeiro lugar, com uma vida menor do que tu tá acostumada. Talvez eu precise de menor. Ela disse. Talvez eu precise de real. Ele beijou ela. Ali mesmo, no terraço, com a cidade se espalhando lá embaixo como um tapete de luzes. Não a cidade que eles tinham corrido com medo, mas uma que eles tinham ajudado a deixar melhor, mais limpa, mais honesta. O casamento foi pequeno, só família e amigos próximos. Alice foi a daminha, radiante espalhando pétalas. Gavin estava lá, câmera na mão, mas dessa vez sem transmitir, só capturando momentos para a memória. Até Amanda da vizinha veio, enxugando lágrimas e dizendo que era alergia. Eles compraram uma casa em Pinheiros. Nada chique, só o suficiente. Beatriz saía todo dia para Carvalho Corporation de terninho de poder, e Cadu dava tchau com um beijo no uniforme de manutenção. 2 mundos, uma vida. Alice tinha 2 pais agora, alguém para ajudar no dever. Alguém para ensinar que força vem de muitas formas. Ela cresceu sabendo que a verdade importa. Que se levantar vale a pena, que às vezes as coisas mais extraordinárias acontecem nos lugares mais comuns, como num banheiro de um hotel na Avenida Paulista onde um pai solo esbarrou numa CEO e mudou tudo. Anos depois, quando perguntavam como eles se conheceram, Beatriz e Cadu trocavam um olhar, um sorriso que guardava segredos e promessas, e a memória de uma noite impossível. A gente esbarrou um no outro, Beatriz dizia. Ela estava tendo um dia ruim. Cadu completava. Ele me ajudou a consertar. Ela concluía. E isso era verdade suficiente para quem não tinha estado lá. Para quem não tinha corrido na chuva com a verdade no bolso e a justiça nos calcanhares. A história completa era só deles. Um lembrete de que às vezes o universo coloca as pessoas exatamente onde elas precisam estar, mesmo quando esse lugar é um banheiro de mármore com encanamento ruim e timing perfeito. No fim,
A cidade sobreviveu ao escândalo. Novos políticos prometeram reforma. Alguns até falavam sério. A Carvalho Corporation virou modelo de empresa ética. Prova de que lucro e princípio podiam coexistir. E numa casa em Pinheiros, uma família que não deveria existir por nenhuma lógica. Prosperava na verdade ilógica de que o amor era só mais um problema que podia ser consertado com as ferramentas certas, o timing certo, e a coragem de se levantar quando todo mundo preferiria ficar sentado. O pendrive ficou guardado num cofre, monumento a uma noite em que tudo mudou. Mas o verdadeiro monumento era mais quieto. Jantares de domingo, ajuda no dever, café compartilhado de manhã, e conversas sussurradas à noite. Uma filha que cresceu acreditando na justiça porque viu ela acontecer. Um casamento construído na base de dois estranhos que decidiram confiar um no outro com tudo. E às vezes, em noites quietas, Cadu consertava algo na casa. Uma torneira pingando, uma porta rangendo. E Beatriz observava da porta, lembrando do homem que consertou mais que canos, que ajudou a consertar uma cidade quebrada com nada além de coragem e fita isolante. E da simples crença de que se ninguém mais se levantasse, ele se levantaria. Isso era o suficiente. Mais que suficiente. Era tudo.